Vai trocar de roupa? Vai. Pijama o dia inteiro. Tati, isso é tão sério que esse caso que eu passei aqui, questionando, né, para você, é uma professora que passou isso. Uma professora de psicologia. Então, assim, é uma coisa muito séria, né, de uma outra faculdade. Ah, bom, que susto. Mas foi uma professora. Ah, meu Deus. Não. Ela... Fernanda, então deixa eu ser mais sincera com você ainda. Eu não tenho, eu não sou da área específica. Eu não tenho um know-how, um certificado especialista nessa área. Se eu estiver falando besteira, é baseado na minha experiência de profissão, de atendimento e de experiência de vida também, acompanhando outras pessoas que já tiveram, né? Então, se ela, de repente, ela fez uma pesquisa ou ela acompanhou, ela leu algum artigo que diz exatamente isso, que quando é genética não tem cura. Eu, para ser sincera, eu não li a respeito. Então, eu não vou afirmar cientificamente, eu estou afirmando pessoalmente, baseado na minha experiência empírica. No sentido, como você falou, na minha cabeça, a pessoa aquilo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao afirmar isso, né? Porque assim, a partir do momento que você fala para um paciente que a doença não tem cura, gente, você está ajudando demais o paciente a piorar. O tanto que é desesperador. Câncer tem cura, gente? Câncer não tem cura. Muita gente não consegue alcançar a remissão. Uau, pronto. Se alguém conseguiu, eu prefiro ficar nesse time aí do povo que conseguiu. Eu não vou ficar. Muito mais gente morre do que gente que cura do câncer. É ou não é? Sim. Só que se eu tiver esse diagnóstico para alguém conhecido, ou para mim, Deus me livre, para alguém da minha família, eu não vou ficar nesse time aí dos que aceitam como algo que não tem cura. Se tem algo a ser feito, eu vou procurar fazer. Se eu acredito em Deus, que é um Deus de milagre, não vou assumir que não tem cura, não. Misericórdia, é muito sério falar isso para uma pessoa. Tati. Oi, Fernanda. Tati, será que não é no lado de que quando a gente está com depressão e começa a melhorar um bocadinho, a gente quer parar tanto com a terapia, tanto com o remédio? Sim, isso é será muito que sério. não pode ser nesse aspecto que a pessoa fala? Né? Que ó, não é que não tem cura, mas ela demora e quem te dá alta é o profissional. Sim, eu me dei alta 2 vezes. Eu, Fernanda, me dei alta 2 vezes. Aí tomei um chacoalho do profissional. E aí foi o que ela explicou para mim. Ela falou, Fernanda, a depressão não cura fácil. Ela requer tempo e você tem que ter disciplina de fazer o tratamento longo. Não é 1 ano de tratamento. Tem gente que cura rápido? Tem. Mas o normal é o tratamento ser maior. E aí, quando você vira e fala para a pessoa, ó, tem cura rapidinho. Aí você melhorou, você acha que você sarou. Aí você larga tudo. Você larga o psicólogo, você larga o psiquiatra, você larga o remédio. Eu sempre falo isso com os meus pacientes, porque quando vai para o consultório que está queixando esses sintomas que eu falei para vocês de depressão, eu falo, olha, você está aparentando que está entrando num quadro depressivo. Eu já não falo para a pessoa assim, você está com depressão. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente sugere como profissional, porque a gente pôs um jaleco, pessoal, nós somos donos da verdade, então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E eu digo, olha, você parece que está apresentando alguns sintomas de depressão. O que você acha de ir no psiquiatra? E com alguns pacientes eu tenho que trabalhar essa resistência, porque muita gente não quer tomar remédio, não quer ficar dependente o resto da vida. Aí eu explico, não vai tomar para depressão, não vai tomar remédio o resto da vida, não. Toma por um tempo e tem que ter consciência e responsabilidade com esse tratamento. Aí eu faço a seguinte comparação. Quando você está com uma dor de garganta, e o médico receita o antibiótico, em 2 dias a dor de garganta para. Quantos dias que tem que tomar o antibiótico? No mínimo 7 dias. Se a gente para com 2 dias, quando a gente tiver a dor de garganta de novo, ela vai ser muito resistente
aquele antibiótico. Vai ter que dar um tratamento pauleira para conseguir matar aquela dor de garganta, aquela bactéria, aquele vírus que estiver provocando. Então é a mesma coisa. Quando a pessoa está na depressão, ela está se sentindo no fundo do poço. O remédio faz com que a pessoa vá para um nível de bem-estar maravilhoso. Gente, como que eu podia pensar que eu ia morrer? Como que eu falei umas besteiras que eu falei? Eu tô ótimo. Que fazer tratamento 1 ano, o quê? Vou parar esse remédio agora porque eu tô bem. E larga tudo. Gente, o efeito rebote é cair para baixo do fundo do poço que estava antes. É muito pior. E aí, quando voltar no psiquiatra, com o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão, doutor, eu fiz a besteira que o senhor falou que não era para fazer. Ganha uma senhora de uma bronca. E aí o remédio tem que ser mais forte para conseguir erguer de novo a pessoa que está lá no fundo do poço. E aí, pronto. Estabilizou o humor, ficou bem um tempo. Vamos diminuir essa dose? Aí diminui. Não, parece que eu não fiquei muito bem, não. Volta. Faz terapia, mantém a medicação. Aí vem o desmame gradativo, até a pessoa perceber que ela está bem, sem remédio. Se eu conheço gente assim, sim, eu conheço gente assim. Que venceu, que tratou e sarou. Sarou, não está tomando remédio mais, não tem mais depressão. Isso não é cura, gente? Isso é cura. Essa pessoa, ela é mais frágil. A possibilidade dela ter outros episódios de depressão é maior? Sim e sim. Mas significa que é porque não curou a depressão, quer ver a palavra que a gente tem, que a gente está incubada? Não está incubada. Ela sarou. Aquele episódio acabou. Se algum dia ela vai ter de novo, tomara que não. Mas se tiver, trata de novo. Tem solução, por que vai ficar sofrendo? Né? Bom, vamos falar do mal de Parkinson. Ainda sobre o mal de Alzheimer, depois vocês dão uma olhadinha. Na página 591, tem uma tabela falando dos principais sintomas da doença. Esquecer as coisas, repete a mesma pergunta toda hora, não consegue mais fazer uma tarefa rotineira, como, por exemplo, servir um prato de comida, não consegue mais. Esquece algumas palavras, perde-se dentro do seu próprio quarteirão, não sabe voltar para casa. Esquece o que significam os números dentro de um talão de cheque. Coloca as coisas num lugar inapropriado. O exemplo que o livro traz é guardar um relógio dentro de um aquário. Parece loucura, mas é realmente um comportamento sintomático. E as pessoas começam a ter oscilação de humor. A pessoa que tem mal de Alzheimer, ela pode ter uma mudança de personalidade. Ela era doce, ela passa a ser agressiva, ela era tranquila e passa a ser agitada, pode acontecer, né? E isso não acontece na demência comum. O mal de Alzheimer tem uma mudança de personalidade. Quem mais sofre é a família, como eu estava dizendo anteriormente. Porque a família percebe que a avó não lembra mais dos netos, a mãe não lembra mais dos filhos. Eu ia falar, Fabiana, do Para Sempre Alice. Esse filme me passou muito medo quando eu assisti, porque é um mal de Alzheimer muito precoce. A Alice não tem idade ainda de adulto tardio, né? É adulta intermediária. E ela é professora de psicologia do desenvolvimento. E ela tá dando aula e ela esquece a palavra na faculdade. E de vez em quando vocês já viram que eu esqueço, né? E eu fico assim, Senhor amado, Para Sempre Alice, esqueci a palavra aqui. Fazer mais uma palavrinha cruzada para poder trabalhar o tico e o teco, porque estão ficando bem detonados. Então, o filme Para Sempre Alice é uma sugestão interessante. A Fernanda também, no outro link, ela sugeriu no chat o Diário de uma Paixão, também conta a história de uma mulher que tem mal de Alzheimer. Agora, não é só o mal de Alzheimer que é uma doença progressiva e degenerativa. O mal de Parkinson também é. Só que o mal de Parkinson, ele é um distúrbio neurológico, ele não é um distúrbio cerebral. Então, a diferença é que a pessoa tem
todos os sintomas e ela está consciente. Então, começa com pequenos tremores, com rigidez, dificuldade de locomoção, a postura, perde a firmeza muscular, né? Então, de repente, fica só tremendo, depois progride para não conseguir segurar um objeto, depois já não consegue se locomover, depois já não consegue mais sentar. Eu tenho uma tia que tem mal de Parkinson e é muito triste a gente ver, porque ela sempre foi uma mulher muito forte, uma mãe muito brava, muito exigente, e agora ela está sendo cuidada pelos filhos. Nossa, eu fico pensando que deve ser muito cruel, sabe? Ela ter consciência. A filha dela, minha prima, é psicóloga também, até construiu a casa do lado da mãe, com um portãozinho no muro, para ela dar assistência para essa mãe, para o pai dela. E a minha tia parou de falar, porque também do mal de Parkinson, esquece como que fala e não fala mais. A língua não obedece, não é que esquece como no mal de Alzheimer. A língua não obedece. E a fono fazia um tratamento com ela em casa, e aí a minha prima ficou de trás da porta escutando. O que a fono vai fazer lá se a minha mãe não fala, né? Ela falava, com a fono ela falava, mas ela falava com uma voz muito diferente e com uma língua muito pesada. Então ela explicou para a fono que ela tinha vergonha, ela não queria falar daquele jeito com a família dela mais. Então, por mais que a família deu assistência e tentou, né, manter a fala, ela desistiu de falar. Ela não gostava de ouvir a própria voz do jeito que estava ficando muito triste com isso. E aí eles desistiram, deixaram. E aí agora ela pisca. As piscadas é para o sim, para o não, é para as expressões faciais que ela consegue fazer, que dá uma ideia do que está acontecendo. Ela parou de falar completamente. E aí, gente, deixa de conseguir mastigar. Primeiro não consegue levar o garfo à boca. Depois já não consegue mais mastigar alimento sólido, tem que ser só papinha. Depois não consegue mais nem a papinha. Já viu quando a gente põe uma colher de comidinha na boca do neném e ele cospe? Ele ainda não sabe levar a língua para dentro, e aí ele põe a linguinha para fora e sai tudo. Quando a gente termina de dar papinha para o neném, a impressão que dá é que tem mais comida do lado de fora do que do lado de dentro. Assim começa a acontecer também com a pessoa que tem mal de Parkinson. Ela não consegue engolir, a língua empurra a comida, e aí precisa se alimentar com sonda. Então, é um processo doloroso também ter essa doença. Eu acho mais doloroso, particularmente, do que o Alzheimer, porque a pessoa tem consciência do que está acontecendo. Ela sabe o que está acontecendo. Então, com certeza, ela deve sofrer mais. Mas como a Valéria falou, até quem tem o mal de Alzheimer tem essa oscilação. De vez em quando volta a consciência. E é tão estranho, todo mundo fica assim, voltou, sarou? Não, daí uns dias há uma piora de novo. Quem já assistiu Grey's Anatomy? A mal de Alzheimer tá lá naquele filme, naquela série inteira, porque a mãe da Meredith Grey sofreu de mal de Alzheimer. E ela teve um período de recobrar a consciência, de conversar tudo certinho, e todo mundo pensou, gente, curou o milagre. Daí, alguns dias, ela teve de novo uma regressão. Então, assim, pode acontecer, mas é evidentemente sofrido para toda a família que está acompanhando esse processo. Bom, além dessas doenças, a gente tem que falar do desenvolvimento cognitivo. Professora? Oi, Amanda. Eu tinha uma pergunta. Uma vez eu li que o remédio que faz eles pararem de tremer no mal de Parkinson, ele é o remédio que faz eles terem alucinações. Isso é verdade? Não sei, Amanda, com toda sinceridade, é mesmo, você tinha feito essa pergunta ali, eu fiquei de responder depois, esqueci. Eu não sei, provavelmente, porque são remédios muito fortes, né? Medicamentos muito, eu acredito que devem ter efeitos colaterais. E pode ser um efeito colateral que para uma pessoa acontece e para outra não. Inclusive, tem remédio que quando a gente vai tomar, nem é bom a gente ler a bula, porque tem remédio que a gente fica com medo de tomar se a gente ler a bula. A gente não toma, porque tudo vai dar alucinação, vai dar
dor de cabeça, vai dar diarreia, vai dar hemorragia. Aí eu credo, se for para dar isso tudo. É porque se uma vez aconteceu de uma pessoa ter aquele efeito colateral, eles têm que colocar na bula, mas não significa que todo mundo vai ter. Então, essa é a resposta que eu tenho para te dar. Se tem algum remédio do mal de Parkinson que causa alucinação, provavelmente é um efeito colateral, não é algo regra. Entendeu? Ficou claro? Amanda? Tô sim. Então tá bom. Sobre a memória. Como que a memória se altera? Para a gente encerrar aqui esse capítulo. Para que a gente precisa da nossa memória, né? A gente precisa da nossa memória no dia a dia. E no dia a dia, em qualquer idade, a gente não tem falha de memória? Quem nunca atira a primeira pedra? Acho que todo mundo tem. Só que, quando vai envelhecendo, a falha da memória, ela passa a ser mais comum. E ela é considerada um sinal de envelhecimento. Envelhecimento neuronal. Sim, gente, visão, audição, sistema metabólico, sistema reprodutivo. Se está tudo envelhecendo, como não vai envelhecer o cérebro? É lógico que vai, né? Então, quem sempre teve uma agenda na cabeça, como eu falei para vocês em outros capítulos aí para trás, quem, ao invés de anotar as coisas, agendava com a cabeça, quem usa muito a memória, vai perder mais tarde. Do mesmo jeito que exercício físico faz a gente também perder algumas capacidades mais tarde. Agora, se a gente, que é fatal, que nós vamos perder a capacidade que a gente tem de antes, sim, nós não teremos a mesma memória. Nós não podemos exigir de um idoso que ele tenha a mesma memória que ele tinha em outras idades, porque ele também tem direito a essa perda. Quais são os tipos de memória? Memória sensorial, que é aquela memória que a gente tem das informações de sensação, né? É muito comum a gente falar de memória olfativa, a gente lembra de um cheiro, lembra uma pessoa, lembra um lugar, isso é memória sensorial. Memória de trabalho é aquela que a gente manipula a informação. Se eu estou lendo um livro agora, ele está na minha memória de trabalho. Se eu tenho aqui minha agenda do meu lado, com o que eu vou fazer amanhã, isso está na minha memória de trabalho. Se eu tenho na minha agenda quem eu atendi ontem na orientação de TCC, é de verdade, eu estou lendo, não estou lembrando não. Está aqui do meu lado a minha agenda. Ontem eu orientei 1, 2, 3, 4 duplas de TCC, eu estou lembrando porque está na minha memória de trabalho, não só porque está aqui na agenda, mas eu lembro com quem eu conversei, sobre o que eu conversei. Isso é memória de trabalho. Essa memória de trabalho, ela começa a diminuir. Tanto é que, às vezes, a pessoa idosa não lembra o que ela almoçou, o que ela fez ontem. Tem gente que tem essa capacidade maior do que outras pessoas. Agora, um fator-chave no desempenho da memória é a complexidade de uma tarefa. Se eu falar uma listinha para vocês, se eu solicitar que você reorganize uma lista na sua cabeça com 3 palavras: esparadrapo, elefante e jornal. Organize essas palavras por ordem de tamanho. Rápido, qual que é a primeira? Esparadrapo, a Fernanda falou certo. Tem gente que fala elefante. Por quê? Porque o tamanho do elefante é maior. Não a palavra, mas o elefante é maior do que o esparadrapo. Entendeu? Então, a complexidade de uma tarefa as pessoas idosas podem ter mais dificuldade com essa tarefa, que é uma tarefa tão simples, por causa do raciocínio lógico, que também já passa a ter algumas dificuldades. Então, o esforço mental, às vezes, é mais necessário, prestar atenção é mais necessário, para não se esquecer das coisas. A memória a longo prazo,
ela fica mais gravada. Sabe por quê? Porque a memória a longo prazo, ela é também conhecida como memória episódica. Quando a gente vive uma situação, um episódio na vida da gente, aquele episódio é carregado de emoção, ou positiva ou negativa. E isso marca a nossa vida. Então, por causa disso, de uma experiência que a gente tem marcante, ela tem um acontecimento que é ligado a um dia, a um lugar específico, a uma data específica. Ah, era Natal, ah, era aniversário do fulano, ah, era a viagem de janeiro que a gente sempre fazia. Então, essas memórias a longo prazo, elas também podem ser chamadas de memória episódica, no sentido de que elas construíram um diário na nossa vida, um livro, uma história da nossa vida. O outro tipo de memória a longo prazo é a memória semântica. O que é memória semântica? A gente tem basicamente uma enciclopédia mental. O mal da enciclopédia dele deve ser maior do que a de outras pessoas, né? Essa enciclopédia, ela armazena o quê? As coisas que a gente aprendeu. Localizações geográficas, fatos históricos, significados das palavras. Então, não depende exatamente da nossa lembrança, mas depende se eu aprendi de verdade aquilo. Se eu aprendi, fica guardado. E em qualquer momento da minha vida, se alguém perguntar, eu vou saber explicar, porque eu aprendi, eu não decorei, eu aprendi de verdade. Isso é memória semântica. Ela também é a longo prazo. Por quê? Porque ela foi importante? Não, porque eu aprendi. Então, se eu aprendi, eu guardo. Essas duas memórias, tanto a semântica quanto a episódica, elas não dependem muito de lembrança. Por isso que elas ficam. Por isso que elas permanecem por mais tempo. Ela não depende da minha capacidade de armazenar ou recuperar uma informação. Ela está bem guardadinha. Então, esse tipo de memória, ela não esquece, ela não cai no esquecimento. E é por isso que, eu dei o exemplo agora há pouco, uma pessoa de idade conta a história de novo, com detalhes daquilo que ela viveu, enquanto ela não sabe da semana passada o que aconteceu. Então, a memória a longo prazo, ela se permanece por mais tempo. Agora, tem um evento que é muito interessante, que a gente nem sabia que é um evento científico. Essa palavra que eu vou dizer agora, talvez você não saiba que ele tem um evento, ele é chamado um evento científico, que é o famoso tá na ponta da língua. A gente às vezes quer se lembrar de alguma coisa e tá quase, mas não sai. Aí a gente fala, nossa, mas tá aqui na ponta da língua, como que é mesmo o nome? Esse evento tá na ponta da língua, ele é muito interessante. Essa experiência acontece entre pessoas de todas as idades, mas ele começa a se repetir com mais frequência no adulto tardio. O que está acontecendo? Um problema na falha da recuperação verbal. Fala e memória andam juntas. A gente aprende a falar porque a gente decora as palavras, a gente memoriza as palavras. E aí, como a fala e a memória começam a deteriorar, a gente às vezes pode ter dificuldade de se lembrar de alguma palavra. Por isso que se chama evento tá na ponta da língua. Quem nunca viveu isso? Todo mundo viveu isso em algum momento da vida, né? O branco da Fernanda é longo. Oh, meu Deus. A ponta da língua fica longa. Fica longe de achar, Fernanda. Por que a memória declina? E aí, aqui no livro tem toda uma explicação estrutural, biológica, para esse problema. Para a nossa memória funcionar, a gente precisa de 3 processos, que é a codificação, o armazenamento e a recuperação. Se eu tenho alguma dificuldade em um desses 3 processos, na hora de lembrar,
vai ser difícil. E o que que acontece? Na terceira idade, o processamento que é descrito como armazenamento, o processamento mesmo, a decodificação, ele também sofre alguns danos. Por isso que a memória da pessoa idosa fica falha, fica mais difícil. Aqui no livro, gente, vai explicar sobre o lobo frontal e o hipocampo e não sei o que lá. Não vou cobrar isso aqui, não. Preocupa não, tá? Porque eu também não sei esses trem aqui tudo, não. Mas essas coisas a gente esquece. Então, ô Polly, pode parar com isso aí. Detona o sofá desse jeito, você tá doida? Pronto. Cara dela me olhando, como quem diz, não pode brincar aqui, não? Não. Então, esses problemas relacionados com a memória são relacionados aos problemas de armazenamento, decodificação e recuperação. Esse capítulo termina lindo com uma palavra muito importante para a vida, que é a palavra sabedoria. Gente, pode envelhecer, envelhece rosto, dá ruga, dá cabelo branco, dá problema na memória, tem problemas de saúde, mas o que é lindo e que vários teóricos trazem para falar sobre isso, o Erickson e o Jung, são dois que são citados aqui, é a ideia de sabedoria que a velhice traz. E sabedoria é diferente de conhecimento. Nós não estamos falando de conhecimento científico, de uma cadeira de faculdade, de um trabalho importante na NASA. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de sabedoria. E a sabedoria é uma habilidade cognitiva e ela depende não dessas questões que eu acabei de citar, mas ela é um conhecimento muito profundo sobre condições de vida, sobre humanidade, sobre reflexões antes de fazer qualquer julgamento. E é tão interessante, tão bonito a gente perceber que as pessoas mais velhas têm tanto disso, não é? Quando a gente está assim com um problema e pensa assim, meu Deus, fim do mundo. Aí a gente conversa com o vô, com a avó, com uma pessoa mais madura e ela, minha filha, isso não é o fim do mundo não. Vai dar tudo certo. Você vai ver depois. E fala numa calma, sabe por quê? Porque ela já passou por isso, essa pessoa já viveu e sabe que o mundo vai acabar porque perdeu o primeiro namorado. Vai perder mais um monte, né? O mundo não acaba por causa de um desemprego, né? Então, assim, tantos problemas que às vezes pra gente é desesperador, não tem solução, e aí vem alguém e consola a gente, conforta com uma palavra de sabedoria. Então, alguns teóricos definem sabedoria como se fosse, inclusive, um último estágio, como se o Piaget tivesse terminado ali o pensamento pós-formal, aí vem alguém e coloca mais um estágio depois do pós-formal e fala assim, estágio da sabedoria. É como se existisse esse estágio. A gente tem que perceber também que a sabedoria ela não é específica apenas da terceira idade. Tem pessoas que podem alcançar a sabedoria antes. Oi, amor. O que eu acho bonito é que o livro vai mostrando o que é bonito em cada fase, né? Na infância, descoberta, na fase jovem adulto, conquistar, na fase do jovem intermediário, ter conquistado, e na parte de ser mais velho é entender que a vida passou, valeu a pena cada etapa e agora você é sábio para ajudar os outros. É muito bonito isso. Eu também acho. Estou arrepiada, Amanda. Obrigada pelo seu depoimento. Bom, aparentemente a sabedoria, então, ela não é uma propriedade exatamente da velhice. Existem outras pessoas em qualquer idade. Mas a gente sabe que a estabilidade, nesse sentido de sentir e passar essa sabedoria, também varia de personalidade para personalidade. Tem gente velha que é muito ignorante, que não tem sabedoria nenhuma, a gente sabe disso. Então, inclusive, nós vamos falar no próximo capítulo da semana que vem, no capítulo 18, sobre o desenvolvimento psicossocial do idoso. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso, que tem velhinho sábio, mas tem velhinho ignorante.
Tô traduzindo o que o Erickson falou. Lembrei desses memes de Instagram. Tem velhinho sábio e tem velhinho ignorante. Não, Erickson, você não pode falar isso. Ah, então tem o polo da integridade e o polo da desesperança. Fiz um meme. Então a gente fala sobre o Erickson na próxima aula, tá bom, meus amores? A gente conversa na semana que vem mais um pouquinho sobre a velhice e na outra semana a gente fala sobre o luto. E depois nós vamos ter nossa última provinha. Muito obrigada. Eu tinha 27, agora eu tô com 21. Então saiu uns 5 aqui me abandonaram. O Danilo tá aqui ainda? O Danilo me abandonou. Queria mostrar para ele se ele sabe ler o que é isso aqui, ó. Mas ele sabe em inglês, né? Vou ensinar para vocês francês, gente, para encerrar a aula. Comme ci, comme ça. Em francês, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Sem traduzir, vocês entenderam o que é comme ci, comme ça? Beleza, é assim que ensina outra língua. A gente não pode falar a tradução, não. Obrigada, Amanda. Beijo para vocês. Até semana que vem. Bom restante de semana. Tchau, tchau. Professora, tem pós-aula? Tem, vou pôr agora para vocês.